Listo, grabando. Ok, buenas noches, mis amigos. Mi nombre es Carlos dos Santos, yo falo aquí de Brasil. Yo soy Microsoft MVP y también Microsoft Regional Director Program, que es un otro programa muy similar a MVP, más focado en negocios. Tiene acá meus contatos. Hoy vamos a hablar un poco sobre Microsoft Azure Functions. Eu peço desculpa pelo meu espanhol, que é um portunhol, mas penso que poderemos falar bastante sobre esto. Bueno, entonces, tenho acá meus contatos. Eu sou aqui a coordenador de pesquisa e desenvolvimento em la CDS Informática, que é uma empresa aqui em Brasil. Soy uno de los creadores del proyecto CodeCracker, que es una herramienta de análisis estática de código para C#. Y acá en Brasil tiene un otro proyecto que se llama BoletoNet, que es para transferencias bancarias. Tengo también acá mi GitHub. Entonces, las demos que yo voy a presentar acá tienen lá en GitHub. Tiene también mis otros sitios de Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, yo soy MVP por 11 años ya. Este es mi 11º año como MVP. Yo tengo también una aplicación muy interesante que nosotros tenemos en español también, que es Taskfly. Taskfly es una herramienta de gerenciamiento de tarefas para proyectos y para equipos de desarrollo. Entonces, si quieren olhar la herramienta, es muy interesante. Muy bueno. Ok, entonces, hoy iremos a hablar un poco sobre infraestructure, platform, serverless, beneficios, el por qué debemos utilizar y o que es Azure Functions. Bueno, hoy tenemos también muchas demos. Bueno, entonces, para comenzarnos, imagine que tiene un ambiente on-premise. Tiene los servidores dentro de sus empresas. Entonces, tienes muchas preocupaciones con tamaño, con deploy, con actualizaciones, con qué paquetes, con si preciso subir mi aplicación, si tengo una máquina suficiente, si tengo energía, si tengo backup, en fin, tenemos muchas preocupaciones cuando nosotros tenemos máquinas, servidores dentro de nuestras empresas. Bueno, entonces ahora como tenemos muchas nubes, tenemos un poco menos de preocupaciones cuando pegamos nuestras máquinas y colocamos en infraestructura como un servicio. Entonces, cuando colocamos nuestra máquina, que es la primera etapa de migración para la nube, entonces tengo una máquina dentro de mi empresa y yo voy para la nube, yo pego aquella máquina como ela está, normalmente coloco en la nube, entonces tiene menos preocupaciones, más tengo que me preocupar con tamaño de la máquina, con las actualizaciones, porque mismo siendo una máquina en nube, Microsoft o cualquier otro proveedor de nube no va a olhar para su máquina. Entonces, nosotros precisamos olhar para actualizaciones, para qué sistema operativo tenemos lá, si tenemos actualizaciones, si tenemos copias de seguridad, en fin, tenemos menos preocupaciones, mas ainda tenemos. Bueno, podemos mejorar un poco esto y utilizarmos plataforma como servicio, Platform as a Service. Entonces, en este modelo de nube tenemos pocas preocupaciones con tamaño de la máquina, porque mesmo siendo una plataforma, yo tengo abajo de mi aplicación una máquina, mas yo no tengo que me preocupar con las actualizaciones, con qué sistema operativo está lá, con qué servidores, cuántos servidores, si tengo que subir muchas máquinas, si tengo que trabajar con escala, con load balance y con otras cosas, porque la plataforma providencia estas cosas para mí. Bueno, entonces tenemos acá una reducción de preocupaciones y tenemos más gerenciamiento de infraestructura pelo provedor de nuvem, no caso acá es Microsoft Azure. Ok, muito bem.
Quando nós outros falamos de serverless, eu não tenho que me preocupar com a infraestrutura, nada. Que máquina, que tamanho, se está escalada, se não está escalada. Eu tenho que me preocupar somente com como planeio minha aplicação. Qual é meu problema, como eu vou resolver meu problema. E o resto das preocupações não tenho mais, porque eu não olho mais para as máquinas, eu olho apenas para a aplicação. Então, isto é uma explicação bem simples do que é serverless. Bueno, mas o que é serverless? Serverless, falamos que é a abstração de servidor. Então, nós não temos mais servidores para olharmos. Temos apenas aplicações. Toda a escala de aplicações depende do uso da aplicação. Por exemplo, se eu tenho uma aplicação em modelo tradicional ou em plataforma, uma aplicação que tem muito processamento, eu preciso configurar ou trabalhar a escala. Então, eu preciso ter mecanismos em la plataforma que olhem para o consumo, para o uso e mudem a escala. Em serverless, eu não preciso me preocupar com isso mais. Eu preciso me preocupar apenas com a aplicação, porque a plataforma serverless controla a escala. Então, a escala é guiada pelo uso da aplicação. E o pagamento deste serviço é por microsegundo, por subsegundo. Então, se eu tenho uma aplicação que roda muitas coisas, em um momento específico, eu pago apenas aquele momento específico que tenho a aplicação rodando. Quais são os benefícios que tenho? Como eu não tenho uma plataforma, uma máquina, eu tenho um micropreço. Ou seja, eu consigo pagar muito barato por este serviço. Eu tenho uma escala muito fácil, porque eu não tenho que me preocupar com isto mais. Então, teremos uma gestão muito fácil. Mas isto é muito fácil? Sim, mais ou menos. Então, o que é em la plataforma de serverless? Temos em Microsoft Azure três funcionalidades da plataforma serverless. Temos functions, que nós outros vamos falar hoje, temos Event Grid e temos Logic Apps. Então, essas functions, eu tenho um código que pode, por exemplo, ser baseado em um evento. Por exemplo, uma coisa muito comum, eu tenho lá um armazenamento, uma storage, eu coloco um arquivo lá. Este arquivo, quando é colocado lá, aciona ou dispara um código de uma functions que trabalha esse arquivo e faz outras coisas. Então, podemos ter um desenvolvimento orientado a eventos, e não somente um desenvolvimento que eu controlo tudo. Depois temos Event Grid, que eu tenho também uma distribuição de eventos e tenho uma distribuição também de Logic App. E Logic App é um desenvolvimento baseado em workflow, onde nós outros podemos desenhar praticamente a aplicação colocando caixas de funcionalidades e criando um workflow das aplicações. É muito interessante também. E todo isto faz parte da plataforma serverless. Então, temos aqui uma imagem muito grande explicando a plataforma. Então, temos aqui as functions, que são execuções baseadas em eventos ou não. Eu vou mostrar as duas coisas hoje. Temos Logic Apps, temos Event Grids e temos aqui o desenvolvimento que temos Visual Studio, temos integração com a plataforma DevOps. Temos como trabalhar desenvolvimento localmente, então eu posso desenvolver as funções aqui em minha máquina e depois colocar em nuvem. Posso trabalhar com monitoramento, com debug, com muitas coisas, e posso conectar todas as funcionalidades de functions a toda a plataforma de nuvem, como banco de dados, como database, como storage, IoT e outras coisas. Quais são os cenários que podemos usar serverless? Eu separei aqui alguns cenários. Então, por exemplo, o processamento de stream, onde temos muitas imagens chegando e eu tenho aqui uma análise. Por exemplo, eu posso programar uma função que eu boto um vídeo, por exemplo,
una imagen o un vídeo en un storage que acciona una función que trabaja, por ejemplo, con inteligencia artificial y coloca los datos en un banco de datos, por ejemplo. Puedo también tener procesamientos basados en timers. Entonces yo puedo tener una función que es llamada, por ejemplo, a cada 10 minutos, y a cada 10 minutos ejecuta, o 15 minutos ejecuta una acción cualquier. Tiene también otras modalidades, por ejemplo, para trabajar en mobile, en IoT, Internet de las Cosas, que también podemos trabajar en serverless con functions, y podemos también trabajar con bots, que es una cosa muy interesante. Acá en Brasil tenemos muchas empresas procurando desarrollo de bots para procesamiento más braçal, más trivial de autoatendimiento. Se ha vuelto Bueno, una tendencia, ¿verdad, Carlos? El tema de sí, inteligencia. sí, exato. Na verdade, bots para central de atendimento, não sei como llamas em Peru, acho que é a mesma coisa, central de atendimento. Sí, Pessoas que ficam, que sim, hacen- que ficam atendendo a mesma coisa toda hora. sí, o sea, incluso se llena de conocimiento el bot para el tema de la respuesta, ¿no? Isso. Nosotros tenemos un bot en una aplicación acá que se llama Beija-Flor, que es un ERP para nube. Entonces, la idea de bot es ayudar a los usuarios en cosas más simples. Entonces, es muy común acá en Brasil muchos sites de e-commerce trabajarem con bots hoy. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan las functions? Entonces, podemos trabalhar com Visual Studio, onde iremos desenvolver nossos códigos, iremos testar nossos códigos, iremos debugar, enfim. Podemos criar toda a funcionalidade do código acá, fazer toda a integração com o processo de DevOps. Aí em Peru é comum a utilização de DevOps, Ivan? Sí, Ou não? sí, Sí, también se está viendo ya el tema de DevOps. Lo que pasa es que DevOps no ha tenido ¿cómo se llama? El tema de decirle hacer una gran difusión, o sea, ha demorado Sí. un poco, pero Sí. acá en Perú las comunidades, bueno, Azure Perú y Azure Latinoamérica ya está haciendo eventos con DevOps. Bueno, muy bueno. Entonces podemos fazer uma integração com todo esse processo de DevOps, com nosso código, com nossas funções, com os eventos, enfim. Podemos então desenvolver acá e colocar em produção usando DevOps. Bueno, entonces Azure Functions tenemos los eventos, que podem ser muitos eventos, por exemplo, um timer, pode ser uma ramada de HTTP, pode ser outros eventos disparados por outros serviços de Azure, por exemplo, quando recebo um e-mail, ou quando disparo um e-mail, enfim. O código, que sim, temos um código acá, onde desenvolveremos, pode ser em C Sharp, em F Sharp, em Java, em Node, mas muitas outras linguagens. Então, eu posso desenvolver functions não somente em C Sharp. Posso desenvolver, por exemplo, em Node.js ou em JavaScript, se eu prefiro. E temos muitas saídas, por exemplo, uma saída para banco de dados, ou para um outro serviço, ou para um workflow no Logic App, enfim. Temos muitas saídas, ou saídas também em HTTP, em HTTP. En los ambientes de las functions tenemos como que se cobra por las functions, ¿no? Entonces yo tengo un servicio básico que se llama Consumption, que es el servicio más interesante para o inicio, porque neste servicio yo pago apenas pelo uso. Entonces yo crio uma plataforma de functions por consumption. Entonces si yo no ejecutar nada, no pago nada. Se eu executar muitas coisas, eu vou pagar muitas coisas. Mas se eu tenho uma aplicação que tem muitas chamadas, muitos acessos, eu preciso migrar para um App Service Plan, que é muito semelhante ao Web Service que temos em Azure, onde escolhemos uma máquina e a capacidade da máquina, e temos então uma estrutura mais grande, suportando a plataforma de serviços. É bem a mesma coisa que temos em websites em Azure. E depois temos um ambiente de isolamento
de rede, então temos segurança. Depois temos runtime para a execução das funções e temos em um futuro muito próximo uma maneira de executar tudo isto em los dispositivos. Muito bueno, eu tenho acá um print de Azure Website que explica um pouquinho, não vou ler esse muito texto, mas para entender que quando eu vou criar um plano de funções, eu escolho lá se é um consumption plan e se é um app service plan. É muito simples, então se eu vou criar um serviço novo, eu escolho o que é consumption ou o que é app service. Muito simples. E depois eu peguei aqui em dólares uma precificação, uma simulação de preços para os outros entendermos um pouquinho. Então imaginem o seguinte, que eu tenho lá as primeiras 400.000 execuções são grátis, então 1 milhão de execuções são grátis. Então eu posso executar muitas coisas e não vou pagar nada. 400.000 e é livre, sem gasto? Wow. 400.000 gigabytes de transferência. Tendo 1 milhão de execuções, seria 1 milhão, por exemplo, de chamadas para a aplicação. São muitas chamadas. Eu fiz uma simulação pequena acá, com o tempo de execução de, por exemplo, 600 segundos, 1 milhão de execuções por mês, eu teria um valor de $113. Então, não é um serviço muito caro, é um serviço muito interessante. Este cálculo que eu fiz acá é a calculadora de Azure, que podemos fazer a simulação. Então, nós outros podem acessar lá o site de Azure e fazer uma simulação diferente. O Azure Functions não temos em muitas regiões. Temos em poucas regiões, como por exemplo, não temos acá em Brasil, é um data center que roda functions, então nós outros temos que usar, por exemplo, o oeste dos Estados Unidos para a execução. Bueno, se temos um App Service Plan, então precisamos de uma máquina mais parruda, uma máquina mais grande, então precisamos de uma máquina dedicada somente para os outros, para nossos aplicações. Então, quando eu vou criar uma function app, eu escolho acá App Service Plan. Então, se tem muitas execuções, é mais interessante este modelo. Mas é a mesma coisa, só que eu escolho acá Service Plan. Carlos, una pregunta. Sí. Respecto al App Service Plan, cuando hablas de máquinas virtuales, ¿de qué tipo de máquina virtual es la que recomendarías? Sim, temos acá, Ivan, quando criamos a App Service Plan, eu posso escolher o tamanho da máquina. Então, temos muitos tamanhos de máquinas. Temos um tamanho exato de máquinas, teremos que monitorar essa máquina. Colocar, por exemplo, Application Insights nessa máquina para olhar o que acontece lá, para podermos assim dimensionar. Por isso que é muito interessante para o início trabalhar com Consumption Plan. Porque eu não sei quanto vou usar. Então, não vou criar uma máquina lá e ficar pagando por esta máquina sem ter nada lá. Porque se eu escolho este App Service Plan, mesmo se não executo nada, eu pago pela máquina. Então, é muito diferente. Então, Consumption Plan, para quem está começando agora com Function, é muito interessante. Interessante. Bueno? Está bien. Sí. Vale. Sí. Isso é muito interessante. É a mesma maneira que temos em websites. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas se eu crio uma website com uma máquina, ou seja, eu coloco um App Service Plan também em website, mesmo se eu desligo o website, eu pago pela máquina. ¿Sabías disso? Sí, algo por ahí. Sí, porque a máquina, na verdade, é apenas um pool de IS que temos lá, né, de Information Service. Muito bem. Como que nós outros desenvolvemos funções? Então, pensa que functions são códigos muito pequenos. Então, eu costumo falar que são como parecido com texto unitário.
porque son pequeños. Podemos tener, por ejemplo, functions que tienen triggers, gatilhos que disparan. Podemos ter então entradas e saídas. Então eu tenho acá um exemplo em JavaScript e tenho outro acá um exemplo em C#. No segundo exemplo que está acá, nesta parte acá, nós temos uma função que é disparada, que é acionada por um blob. Então, nesse exemplo acá, quando nós outros colocamos um arquivo em blob, esta função é chamada automaticamente. Então, é muito interessante. Se eu tenho, por exemplo, muitos processamentos de arquivos, eu não preciso me preocupar com esta parte de código de ficar olhando para storage. Então, quando o arquivo já cai em storage, automaticamente a função é chamada, e aqui este exemplo é muito simples, somente uma cópia. Mas eu posso programar muitas coisas assim. Bueno, acá temos uma aplicação um pouco mais complexa, que temos APIs. Então, temos, por exemplo, muitas funções acá. Então, temos, por exemplo, em uma aplicação, eu costumo falar que uma aplicação, uma função é muito semelhante a um Web API. Então, imagino que os outros conhecem Web API, que temos uma Web App que tem muitas ações, que cada ação, cada action tem funcionalidades. É muito semelhante, mas, por exemplo, se eu tenho uma Web API e eu tenho, por exemplo, este mesmo cenário acá, eu tenho três funções, por exemplo, customers, tenho products e temos orders. Se eu tenho isto em uma Web API, independente se eu chamo mais customers e menos products, eu pago a mesma coisa, porque é uma única aplicação. A diferença principal é esta. Então, se eu tenho uma função, eu pego meu código principal e eu quebro em pequenos pedaços. Então, cada funcionalidade da Web API será para mim acá uma função. Então, eu pego minha API, tiro muitos pedaços pequenos e crio as funções. A diferença é que se em la função, se eu chamo muitas vezes customers e quase nada products e orders, eu pago apenas por customers. Essa é a grande diferença de preço. Então, é muito interessante por causa desse tipo. Mas isto também aumenta um pouco a complexidade de desenvolvimento, porque eu tenho que pensar como se fosse um microserviço, mais ou menos, porque eu tenho que quebrar em muitas partes o código da aplicação. Então, eu tinha que pensar nisto acá também. Então, esta imagem acá mostra um pouquinho disto, que eu posso quebrar um pouco esta funcionalidade em muitas partes. Bueno, então, como que nós outros trabalhamos com functions? Então, como falei um pouco antes, nós temos o portal de Azure. Então, eu posso abrir o portal de Azure e criar uma função toda em portal sem precisar de Visual Studio ou de Visual Studio Code ou de nada. Eu posso criar uma função toda no portal, na web. Posso também criar uma função usando Visual Studio, usando Visual Studio Code. As pessoas em Peru usam muito Visual Studio Code, Ivan? Sí, ya están usando bastante. Sí. Sí, é uma magnífica. E as pessoas usam Visual Studio Code Live Share? En un porcentaje ya está aumentando también. Bueno, Pero... qué bueno, muy bueno, es una funcionalidad magnífica. Y ahora la pregunta es, luego ya será, o más o menos si puedes aclarar, yo he visto que decías algo como que todo puede ser como una unidad de trabajo, ¿verdad? Sí, ya, la verdad, sí, podemos. Entonces, y eso también implica que se pueden usar en containers, que ese es el tema que también... Podemos, sí, ahora tenemos una versión en portal de Azure, ahora que podemos colocar en container. Podemos también desenvolver con .NET Core, así podemos colocar en containers. Sí, yo le estoy sí. implementando y de verdad, y también he preparado la demo, no sé, incluso hace muy poco estuve en el Windows Server Summit acá, y hice la demo de container y la gente dijo wow, sí. O sea, no la conocía y de verdad que se ha quedado wow, ¿no? Sí. Yo uso muchos containers en Linux, yo no uso containers Windows. Claro, también en Linux es súper sí. super track.
Sí, yo prefiero ahora Linux porque son bien pequeños. Más los containers de Windows están ficando muy pequeños también. Sí, están reduciendo el tamaño. Vale. Sí, sí, bueno. Entonces podemos trabajar con muchas herramientas para el desarrollo de functions. ¿Ok? Bueno, entonces vamos para demos, que es muy interesante. Eso sí, Bueno. esa es la parte más que interesante. Sí, muy bien. Entonces yo estoy acá en mi portal de Azure. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear acá un servicio de function. Entonces, nosotros crearemos una function app. Bueno, entonces cuando yo no voy hasta el final de esta primera etapa, yo voy a mostrar solamente unas cosas acá. Bueno, entonces acá tenemos un nombre, por ejemplo, Gira Brasil, yo voy a colocar acá. Entonces, la subscription, research group, cosas padrón. Entonces tenemos acá, antigamente nosotros teníamos apenas Windows como la infraestructura base. Ahora tenemos Linux también. Y como usted preguntó, Iván, tenemos Docker. Entonces, ahí está, ya, bueno, ya te sale, wow, qué sí, bueno. sí, ya tengo acá. Yo no testé acá, mas no es muy diferente de un app service. La diferencia es que somente en Windows tenemos consumption plan. Si yo mudo para Linux, yo preciso de una máquina. Entonces, perceba que si yo quiero trabajar con una infraestructura en Linux o una infraestructura en Docker, yo preciso tener una máquina. Entonces yo no tengo consumption plan. Entonces ya voy para un plano mayor. Entonces acá en Windows tenemos consumption plan y tenemos app service plan. En app service plan, como yo expliqué a poco, nosotros podemos abrir acá, escolher el tamaño de máquina, en fin, como si fuese una aplicación web. Entonces tenemos acá tamaño de máquinas, en fin, cada máquina tiene un precio y por ahí va. Es la misma cosa. Si yo tengo acá consumption plan, yo no tengo máquina. Yo tengo simplemente una infraestructura automatizada Y ese es que el trabaja con... y ese es el que te permite, disculpa, es el que te permite hacer las 400.000 ejecuciones. Sí, sí, sí. Todos eles vão trabalhar com muitas execuções, mas o Consumption Plan permite que eu possa trabalhar com muitas execuções ou com nada e eu pago somente isto que eu consumi. Vale. Essa é a grande diferença. Mas se, por exemplo, eu tenho acá um desenvolvimento em Docker, bueno, eu posso acá escolher também uma máquina, eu preciso de uma máquina, que tenha que ser, neste caso, de Docker Linux. Então, eu vou escolher acá uma máquina, por exemplo, uma P1, e depois tenho que escolher qual é o container, e eu preciso colocar meu container em alguma estrutura de container, por exemplo, no container registry, que está em Azure. Ah, ese que es ou AKS, ¿no? Sim, não, aqui seria ACR. AC O AKS é Kubernetes. Kubernetes. Seria Kubernetes, para orquestração de containers. Então, em Azure temos uma infraestrutura para colocar o container, como se fosse Docker Hub. Então, eu crio o meu container com as functions, por exemplo. Eu crio lá com a linha de comando um composer ou um container. Pego este container acá e coloco em um registry. O registry é somente uma imagem do container. Depois temos que acionar o container. E isto eu preciso do container instances ou do container services. Bueno, assim como o Docker Hub, por exemplo. Ou, se preferes, posso ter uma estrutura de registro de containers dentro de minha empresa, por exemplo, que seria Private Registry. Bueno, então, temos aqui três opções para trabalhar com functions. Eu vou manter acá, mas eu vou usar uma que já tenho pronta. Então, tenho aqui alguns data centers. Hoje temos mais que antes, mas não todos ainda que Microsoft tem. Temos acá Brasil, por exemplo, mas se muda para outro tipo de serviço, já temos menos data centers. Bueno, então, feito isto, posso clicar acá em Create. Eu vou pegar acá uma estrutura que eu já tenho pronta, acá.
porque eso demora un poquito para crear. Entonces, tiene acá Function Apps. Bueno, entonces tiene acá algunas functions y yo voy a mostrar el código para acá. Entonces tenemos las functions, voy a clicar acá. Este acá es un consumption plan, entonces tenemos acá algunas configuraciones que es muy semejante con la configuración de App Services. Bueno, por ejemplo, tenemos acá algunas diferentes, por ejemplo, si puedo grabar, si puedo solamente leer, si puedo algunas variables de ambiente como nosotros tenemos también en App Services. Entonces es muy semejante a una infraestructura de App Services. Y tenemos muchas otras configuraciones, por ejemplo, si nosotros no queremos un nombre, por ejemplo, gira.azurewebsites.net, nosotros podemos dar custom domains, certificados digitales y por ahí otras cosas. Y también mudar la infraestructura de plan. Por ejemplo, acá tenemos un consumption plan en este caso acá, ¿ok? Entonces podemos, después de creada toda la infraestructura, modificar algunos parámetros. Por ejemplo, podemos aquí abrir una console de Azure que nosotros estamos dentro de la máquina, en este caso acá, una máquina Windows, que sería el CUDO de Windows de Azure. ¿Es el de CLI? No es Azure CLI, estoy dentro de la máquina mismo. Es como si nosotros tenemos un terminal service dentro de la máquina. Como si estuvieras conectando por un SSH. Sí, ¿correcto? Exacto. Vale. Sí. O Azure CLI tenemos acá en esta parte de Portal, que es Cloud Shell. Sí, este es Azure CLI. Sí, no, bueno. me confundí porque veía el tema, no lo había visto que sea wroot, sí estás dentro de la máquina virtual en modo interno, modo consola. Entonces acá tenemos los códigos que fueron colocados para acá en deploy. Entonces tenemos acá, por ejemplo, las DLLs, los códigos, en fin, todo que podemos tener en Command y PowerShell. Bueno, entonces, deixa eu fechar acá. Entonces podemos trabajar muchas cosas acá de configuración, de análisis de la plataforma. Entonces tenemos la parte más importante, que son las functions. Bueno, tiene una diferencia, por ejemplo, yo puedo crear una función acá, directamente en portal de Azure. Por ejemplo, yo puedo llegar acá y crear una función acá y hacer toda la programación, todo el desarrollo acá. O neste caso do meu exemplo, eu posso fazer o desenvolvimento pelo Visual Studio. Então, como eu fiz o desenvolvimento por Visual Studio, eu não consigo mudar acá as características, as configurações das funções. Bueno, eu vou mostrar em código. Então, tenho acá algumas funções que eu criei, por exemplo, uma que eu chamo envia e-mail, que tem acá una información, después yo tengo una otra que hace una inserción de un cliente, después tengo una otra que lista las informaciones, y tenemos acá una cosa muy importante en functions que se llama proxies. Entonces, ¿cómo que funciona la seguridad de todas las functions, por ejemplo? Entonces acá, cuando nosotros vamos, por ejemplo, llamar una function, deixa eu pegar esta acá, lista cliente. Então eu tenho acá get function. Então eu tenho uma URL que tem um nome de meu website, que tem acá exemplo functions.azurewebsites.net. Como isto é muito parecido com uma web API, temos acá uma /API lista function e temos acá um code. Este code é como se fosse um token de chamada desta função. Então eu posso pegar este code acá, colar acá no meu browser e executar a função que temos acá, o retorno da função. Bueno, se eu chamar diretamente sem este código acá, eu tenho uma página não encontrada ou acesso negado ou coisa do tipo. Bueno, então eu posso chamar acá e eu posso trocar este token a qualquer momento. Por exemplo, eu tenho uma função publicada, mas eu tenho um programa de segurança, eu posso ir lá e trocar o token. Então, é uma maneira de trabalhar a segurança.
Posso também trabalhar em segurança com autenticações, com vários outros mecanismos que posso trabalhar também em qualquer outra aplicação em .NET ou aplicação web. Mas esta é uma maneira de trabalhar. Posso também executar a função AK, por exemplo, esta lista cliente AK, e eu tenho acá la execução OK. Então, eu posso configurar também os verbos HTTP. Então, por exemplo, eu tenho um post AK, posso botar os parâmetros. Então, este ambiente AK, eu posso trabalhar a simulação ou fazer testes com minhas funções diretamente no portal de Azure. Bueno, ok. Então, vamos para acá. Deixa eu deixar acá. Em Visual Studio. Então, tenho acá Visual Studio 17. É a preferência. Então, eu posso criar vou criar um projeto novo aqui em branco. Depois eu abro este outro projeto acá. Então, eu escolho aqui Azure Functions. Então, se você desenvolve em C# ou se desenvolve em JavaScript, eu posso também criar, dependendo da estrutura que tenho acá, em várias outras ferramentas. Eu vou criar acá em C#. Então, vocês eu tenho C#, bueno, eu gosto muito de C#. Então, temos acá em C#. Então, quando nós outros criamos uma função, temos esta pantalla acá, isto, que eu posso, por exemplo, trabalhar acá com .NET Standard. Então, eu vou trabalhar em Docker ou em Linux, isso é muito importante. Ou posso trabalhar, sim. Sim, então, e se eu vou trabalhar somente em Windows, posso trabalhar acá com Full Framework. Então, por exemplo, eu tenho acá o que chamamos de Blob Trigger. Então, uma Blob Trigger é uma função que é acionada, que é baseada em um evento de um blob. Então, acá eu conecto com um blob, uma storage, e eu coloco acá a string de conexão. Então, para cada evento que acontece, por exemplo, colocar um arquivo, tirar um arquivo, deletar, esta função é chamada. Depois eu tenho também uma HTTP Trigger, que é o meu exemplo acá, que seria como uma API. Eu tenho então um sítio HTTP que eu posso chamar os endereços e acionar cada função. Tenho também uma outra maneira de trabalhar a trigger, que é com a fila, um queuing, que eu posso colocar objetos na fila, e cada vez que eu coloco um objeto em fila, esta função é chamada também. Então, veja que é muito interessante este modelo de desenvolvimento baseado em eventos. Então, muitas vezes temos que criar muitos códigos para tratar os eventos, para ficar escutando blobs, escutando filas, escutando muitas outras coisas que precisamos para acionar nossos códigos. Acá temos já prontas muitas maneiras de trabalhar esse tipo de coisa. E temos acá também um timer, que é uma maneira, por exemplo, de programar a execução a cada tempo. E aí temos acá uma maneira de escrever este time, que eu deixei acá um sítio aberto, que esta programação de tempo é baseada em cron, que é uma maneira de Linux trabalhar tempo, que acá nesses docs de Microsoft, que é muito fácil de achar, temos muitos exemplos de como usar esta programação de tempo. Por exemplo, a determinada hora, determinado minuto, determinada data, ou enfim, temos acá muitos exemplos. Por exemplo, acá temos que é o exemplo padrão que temos lá, para execução a cada 5 minutos. Então, esta é a característica para este tipo de função, que é o mesmo exemplo que está acá. Então, podemos criar acá, por exemplo, um HTTP Trigger. E depois podemos também colocar dentro de um projeto de functions, podemos colocar muitas outras funções diferentes que possam fazer muitas coisas. Quando nós outros criamos uma trigger HTTP, deixa eu só dar a compilação acá para tirar aqui as cobrinhas vermelhas do erro do código. Então, temos acá uma função que é chamada de função 1.
que tem uma trigger HTTP, ou seja, temos um endereço, um sítio lá na internet com este código. Então, é um exemplo muito simples, mas muito interessante, que mostra a estrutura de modelo de programação. Então, temos um projeto muito simples acá, que tem, então, uma função, tem acá um git ignore para git, temos então aqui um arquivo JSON para o servidor. Então, pense que tienes um desenvolvimento local e tienes um desenvolvimento na nuvem. Então, eu tenho dois arquivos de configuração, um para cada ambiente, e tenho acá um arquivo que se chama local settings, que eu posso, por exemplo, colocar os endereços de storage para testes. Então, além destes arquivos, temos a função propriamente se falando, e eu posso adicionar depois acá muitas outras funções para fazer muitas outras coisas, que podemos então ir criando muitas outras coisas. Então, veja acá, quando criamos acá, temos muitas outras coisas. Então, teremos trigger de HTTP, de timer, de blob, de event hub, que é uma outra funcionalidade que temos em Azure. Temos então um IoT Rabbit, Service Bus, GitHub, por exemplo. Eu quero que cada vez que alguém colocar um código no meu GitHub, eu disparo uma função acá. É possível também com Cosmos, com Event Grid, enfim, com muitas outras coisas. Eu posso trabalhar acá, inclusive com a ferramenta de e-mail SendGrid, que é muito conhecida. Eu posso trabalhar também, enfim. Temos muitas maneiras de trabalhar o acionamento de funções, que é a programação baseada em evento. Então, já temos acá muitos eventos. Então, por exemplo, se eu escolho acá um blob trigger e crio aqui uma função, temos acá então um outro evento, uma outra função também acá, que acá temos a storage, temos que criar a configuração. Então, podemos colocar muitas funções em um único projeto. E como que isto acá funciona? Então, eu tenho acá um projeto em C#, que tem acá duas funções. Bueno, então eu vou executar acá em Visual Studio. Quando você executa a primeira vez em Visual Studio instala algumas ferramentas acá, alguns toolings para o suporte de funções. Eu já executei muitas vezes acá, então já tenho a função. Então, por exemplo, temos acá as funções em execução. Então, para fazer testes acá, eu tenho uma URL que aponta para uma função. Bueno, então eu vou chamar acá e eu vou colocar aqui um breakpoint nesta acá, que é a função 1. Bueno, então, mas por que, Carlos, que a outra função não aparece acá como um endereço? Porque é uma trigger que é uma função que é disparada por uma trigger. Se esta função tem um evento, que é basada em um evento, eu não consigo chamar diretamente. Bueno, eu tenho que configurar o blob acá e botar um arquivo, colocar um arquivo em blob para que esta trigger funcione, para que esta função funcione. Então, por este motivo que nós outros não temos acá um outro endereço acaba mostrando a função 2, por exemplo. Ok? Então, temos a função 1 que está em execução acá, em ambiente de emulação. Eu vou abrir aqui uma aplicação que eu gosto muito, não sei se os outros conhecem, que se chama Insomnia. Não sei se em espanhol essa é a mesma palavra, que insônia em Brasil é pessoas que não conseguem dormir. Acá também igual acá. Sí, bueno. Yo gosto muito desta ferramenta porque tem um nome muito sugestivo acá. Sí, así como estamos abusando de ti por la hora. Sí, exato. Bueno, entonces yo vou pegar acá este endereço acá, eu vou colocar em Insomnia. Este formato de chamada acá, como é
una aplicación, cuando ya llamé lá, ya entra acá. Bueno, entonces nosotros precisamos de un parámetro que se llama name, que yo no pasé. Bueno, entonces yo voy a ejecutar acá. Entonces la string es null, porque los otros no pasé a información. Yo voy a ejecutar acá. Entonces tenemos la ejecución de código que muestra nada aquí. Bueno, eu vou executar novamente lá em Insomnia. Então, Insomnia acá em execução não tem nada, mas se colocarmos acá name ou os outros colocamos acá, podemos colocar acá como name, dos pontos Carlos, por exemplo, e os outros mandaremos acá. Então temos name acá. Ops, não, é uma query, desculpe acá. Vamos mudar acá. É uma query, não é um parâmetro. Então colocamos acá e name igual a Carlos. Então reparem que é uma chamada muito parecida com uma API. Não tem diferença nenhuma na execução acá. E temos uma chamada acá. Deixe-me ver acá. Então é muito parecido com a execução acá. Não tem não acá. É exatamente a mesma coisa que temos, por exemplo, em uma execução de uma Web API. Bueno, então é muito parecida. Deixa eu botar acá de novo. Qual é a dificuldade acá, olhando para este código aqui? Então, imagine que tienes uma Web API. Então, nós outros temos acá uma classe que tem muitos métodos que executam muitas ações. Essa é a diferença. Eu preciso pegar este código e dividir, quebrar em muitos pedaços pequenos, porque senão não tenho como criar functions. As functions são códigos bem pequenos. Então, eu falei há pouco que são muito parecidas com este unitário. São códigos pequenos que executam coisas muito específicas. Então, eu tenho que pensar muito na arquitetura da aplicação. Eu não posso pegar uma aplicação muito grande que está rodando no modelo tradicional e pegar todo o código e trazer para cá. Eu preciso pensar muito como eu vou executar este código acá. Acho que está aí claro para você. Este acá. Deixa eu ver aqui. Acho que é por causa da hora, Ivan, que a aplicação não funciona. Às vezes acontece a hora de não funcionar. Bueno. Temos acá Carlos. Bueno. Então, se temos acá o query de Carlos, e aí temos uma resposta lá na aplicação que está em Insomnia, que é Hello Carlos. Bueno, então é muito simples. Não tem muita diferença se eu fizesse uma coisa muito parecida numa app tradicional. A grande diferença, novamente, estou falando isto muitas vezes para ficar bem claro, é a maneira como esta aplicação funciona em Azure. Então, cada execução que imagine que temos milhares de pessoas chamando esta função. A estrutura de functions que trabalha a escala automaticamente deste processo no consumption, e se eu não tenho mais nada, ele diminui tudo. Essa é a grande diferença. Bueno, esse é grande. Eu vou abrir acá uma aplicação que faz mais sentido, que é a aplicação que trabalha com banco de dados. Bueno, então, eu tenho acá um código. Este código está em meu GitHub, com este nome de exemplo functions. Então, eu tenho acá uma function, projeto de function, que tem acá uma coisa um pouco mais elaborada, que tem então uma função que eu faço inserções de dados, tem uma outra função que lista os dados para mim, e tem uma outra função que é um timer. E acá temos a diferença, que é esta palavra disable. Então, se eu vou voltar para cá, em portal, quando eu clico acá em functions, e clico em functions,
temos acá o disable. Então, este disable que está acá, este disable que está acá em código, bueno? Então, se eu desenvolvo o meu código de functions acá em Visual Studio, eu preciso trabalhar, se eu vou desabilitar ou habilitar uma function, eu preciso trabalhar acá neste exemplo. Bueno, então, eu vou pegar aqui o exemplo mais simples, que é de listar ter uma lista de clientes. E acá estou usando uma ferramenta que se chama Dapper. Conheces aí Dapper? Dapper. No, está buen dato. Dapper é o que nós chamamos de micro-ORM. Micro-ORM. Por exemplo, conheces Entity Framework? Ya, ok. Bueno, Dapper es muy simple, mas por ejemplo, yo tengo acá una conexión con banco de datos. Bueno, entonces esta conexión está acá en mi archivo de configuraciones, acá, local settings. Bueno, entonces tengo acá un database en Azure, que está acá, puedo mostrar acá. Entonces yo tengo acá muchos databases y yo tengo acá un database que se llama Function Data. Bueno, esse database que eu uso esta outra ferramenta muito boa que se chama Operations Studio. Eu tenho acá uma conexão que tem uma tabela que se chama cliente, que tem, é muito simples, tem um ID e um nome. Bueno, muito simples. Então, esta função acá faz uma inserção nesta tabela. Então, eu tenho acá a conexão, string de conexão, que tem acá um usuário, uma senha, um database, e tem acá o Azure Database Server. Bueno, então, acá tenho um Configuration Manager, que é muito comum em C#, que lê acá a connection string de banco. Então, nós outros criamos a conexão, e aqui entra Dapper. Dapper é uma extension method. Então, eu posso instalar acá desta maneira. Deixa eu mostrar acá, como um pacote de NuGet. Então, eu posso trabalhar acá como um install package Dapper, exatamente desta maneira. E depois que instalo o pacote acá, eu coloco um using Dapper acá, e na minha conexão temos muitos outros métodos. Por exemplo, eu tenho acá um método query, eu tenho query async, eu tenho execute, eu tenho outros métodos. Então, eu não preciso abrir a conexão, fechar a conexão, e eu já tenho, por exemplo, acá uma lista de clientes já em formato de objetos. Então, não preciso fazer uma connection, depois não preciso percorrer com um data reader e ficar preenchendo na mão todos os meus dados. É muito simples trabalhar com Dapper. Sí, ahora lo que veo sí está bastante sencillo. Sim, muito simples. Tenho acá uma query, que é basicamente uma função de Dapper que faz uma consulta em banco de dados e preenche uma lista de clientes para mim. E tenho acá um select, que é um select comum. O ponto negativo de Dapper é que os outros precisamos escrever os selects. Então, diferente de Entity Framework, que não precisamos escrever nada. Então, tenho acá um select muito simples, que é um select na lista, na tabela de clientes, e depois temos acá uma resposta de HTTP, que é basicamente pegar a lista, converter em um objeto JSON e retornar para a função. Bueno, então eu vou executar acá localmente, depois eu vou executar também em Azure, a mesma coisa. Então eu vou acá de novo em Insomnia, deixa eu ver acá a lista. Bueno, está executando. Agora, a hora que tenho mais de uma função, eu tenho mais de uma URL, ok? Então eu tenho várias acá. Eu tenho esta acá, que é insere function. Eu tenho esta outra acá, que é cliente function, lista cliente. E eu tenho uma outra coisa que já vou falar, que é proxy, que é este outro acá, que é uma abreviação. Então, eu tenho esse cara acá, esta URL acá. Eu vou pegar acá, ops. Não posso dar Ctrl C acá, que fecha o programa. Deixa eu copiar de novo acá. Então, é muito prático desenvolver funções, porque eu posso trabalhar totalmente aqui no ambiente de Visual Studio, na máquina local, não preciso de Azure acá.
neste momento. Eu tenho sim meu banco de dados que está em Azure, mas eu para desenvolvimento não preciso de banco de dados lá. Muito bem, eu vou pegar acá, peguei acá, vamos colocar acá os endereços e vamos acá então na execução. Bueno, então eu fiz aqui eu posso configurar, por exemplo, quais verbos HTTP que vamos responder. Por exemplo, get e post no meu caso, mas poderia ser só get, poderia ser só post. Posso também mudar a rota, a route de chamada de aplicação, mas eu prefiro trabalhar com um proxy. E aqui tenho outras informações que posso trabalhar, por exemplo, um log, posso trabalhar a requisição HTTP e muitas outras coisas. Então, eu vou executar meu código acá, eu pego aqui a minha conexão com o banco de dados, eu crio minha conexão, eu faço uma consulta em banco de dados, e eu tenho acá uma lista de clientes já em formato de objeto, e esta é a beleza de Dapper. Tenho acá uma lista de objetos, que tenho acá 7, 8 clientes, e eu crio uma resposta que lá em Sonia eu tenho acá um resultado que, deixa eu mandar acá, que eu acabei não chamando lá, deixa eu tirar aqui. Eu tenho, então, em Sonia uma lista de... cadê minha lista de clientes acá? Está acá. Eu tenho acá, então, uma lista em JSON. Então, é uma função muito simples acá, mas a diferença é que está em functions agora. Bueno, é muito simples acá. Eu tenho uma outra função acá que faz uma inserção na tabela. Então, eu estou em execução acá ainda. Eu vou mudar lá em Sonia para insere. Trocar acá para insere, e eu preciso passar acá um JSON que é um ID, que é na minha classe, bueno, e um nome que eu vou passar acá, Gira Peru. Bueno, então eu tenho acá e eu tenho em header application JSON. Bueno, então é uma ramada normal que você faz um post em um objeto, em um URL que recebe o objeto em JSON. Eu pego esse objeto e transformo em uma classe e faço uma inserção no banco de dados. Muito simples. Então eu vou chamar acá. Então eu tenho acá, eu fiz um post acá, então este post eu consigo pegar lá a informação de maneira assíncrona e já transformar em um objeto cliente que tenho acá, que tem então um ID 0, porque tinha uma tabela com um incremento, e Gira Peru. Bueno, então eu vou para cá, vou acionar o banco de dados novamente, e eu vou executar uma outra operação de Dapper, que é a operação de execute, que eu tenho acá um insert, passando acá um parâmetro nome, seria nome, uma string e um objeto, e passo acá o parâmetro e retorno para a função no OK, que tudo está perfeito. Lógico que eu preciso fazer tratamento de exceção e tudo que você faz em um código normal, aqui é somente um exemplo para mostrar functions, mas nós outros precisamos tratar os erros, é muito importante. E eu vou mostrar uma coisa importantíssima sobre tratamento de exceção acá. Bueno, então tenho uma inserção de banco de dados. Bueno, deixa eu voltar para a Insônia. Aqui em Insônia não tenho nada, tenho somente um OK acá. Bueno, não tenho nenhuma devolução de método, tenho apenas um OK. Bueno, mas se tenho acá banco de dados, tenho um select acá, tenho acá um Gira Peru. Então vocês têm uma inserção de banco de dados muito simples, ok? Uma coisa importante, deixa eu preparar o código acá, que seria isto acá. Talvez me diga, Ivan, se tem muitas dessas coisas aí em Peru. Eu tenho acá uma cat, que tem acá um cat, acá está muito bueno, mas o desenvolvedor coloca acá, um dia faço isto. E nunca em la vida temos uma exceção.
¿Tiene muito está ahí? Sí. Y ahí lo que acontece cuando tenemos un error en la aplicación, nada. No acontece nada. O erro nunca aparece. Entonces es muy importante, no tiene nada a ver eso con functions, mas es muy importante hablar sobre esto porque muchos desarrolladores hacen hasta peor, hacen esto acá. Y no colocan nada acá. Y ahí si tenemos por ejemplo, un problema de conexión acá con banco de datos, no tenemos un error acá en llamada. Tenemos un ok, todo ok, funcionando. No está funcionando. Porque no tenemos acá una excepción. Entonces es solamente un paréntesis acá na demo. Bueno. Y tenemos después acá, déjate tirar acá. Entonces, o desarrollo de código es muy simple después que estamos acá. Muy importante también que todo lo desarrollo de functions es programación asíncrona. Entonces, usted no trabaja con async, comece ahora a trabajar con async, porque el mundo hoy es totalmente asíncrono. Todas as funções, por isso que temos esse desempenho, essa escala automática, porque todos os códigos rodam de maneira assíncrona. É muito importante trabalharmos dessa maneira. E por último, acá temos um código que faz envio de e-mail. Eu vou tirar este código acá. E este código executa a cada 5 minutos. Eu vou colocar aqui 1 minuto apenas e vou deixar ele rodando acá. E enquanto isso eu vou mostrar outras coisas. Bueno, criei meu código acá, tinha um projeto de functions, está muito bueno, está funcionando de maneira muito legal. Como que faço para colocar isso em produção, colocar em Azure? Bueno, então eu coloco acá, se não está usando o DevOps, eu posso vir acá em Visual Studio, em Publish, e fazer uma Publish como eu faria com a outra aplicação em .NET tradicional. A diferença é que eu vou pegar acá em Functions e vou pegar lá, desculpe, eu vou pegar o perfil de publicação de Function, vou colocar acá para fazer uma publicação. É a mesma maneira que fazemos para aplicações web. Entonces es muy similar, es muy parecido con la aplicación. Entonces yo voy acá en Download the Publish Profile, pego la publicación, bajo, coloco en mi Visual Studio y faço la publicación. Y si for un proyecto que tiene DevOps, por ejemplo, yo puedo automatizar con otras herramientas ese fluxo de Azure. Bueno, entonces si yo pegar esta aplicación acá y fizer un Publish para Azure, olha acá, tiene 1 minuto. Esta é um outro exemplo de function que trabalha com timer. Eu coloquei 1 minuto de timer, então conforme estamos falando acá, o tempo correu e passou 1 minuto e a função já automaticamente já está em execução. Então, se eu seguir a função acá, é uma função que faz somente uma inserção em uma outra tabela que tenho acá, que se chama notificação. Eu uso uma tabela que simula, por exemplo, o envio de um e-mail, ok? Eu vou deletar tudo que tem acá para mostrar o que acontece. Temos a execução acá. Não temos nada acá. Então, se este código rodar acá, deixe mandar rodar, faz uma inserção lá na tabela e temos então acá um monte de inserções que a função colocou. Então vocês veem acá que na verdade pego todos os dados de outra tabela e jogo para cá, como se fosse uma rotina para envio de correio eletrônico. Então vocês têm uma rotina que executa automaticamente, não tem o código para dizer timer, nada. Se você precisa desenvolver uma aplicação desse tempo, não é muito simples para o web. Temos que colocar alguns gatilhos para disparar. Então é muito interessante acá. Bueno, posso então vir para cá e botar em Publish acá. Deixa-me só mudar acá para 10 minutos, porque não teremos muitos dados lá. Então eu posso colocar acá e fazer um Publish acá e dar um Publish acá. Então temos uma publicação para Azure, está lá. Vamos voltar para lá. Então vamos dar aqui uma refresh
para atualizar o portal de Azure. Só para vermos acá em Functions, ainda não atualizou acá, porque esta aplicação vai habilitar acá. Bueno, então em alguns minutos temos acá. Enquanto isso, vamos falar um pouco deste acá, proxy. Bueno, entonces yo mostré há pouco que para fazer uma execução de uma função acá, eu preciso de uma autenticação, que é um código de token que temos acá. Então temos um token acá que eu preciso para fazer a execução, mas em uma aplicação normal isso não é muito interessante. Então eu precisaria acá em Insomnia pegar essa função acá, que é de lista cliente. Eu pego esta mesma função, coloco acá desta maneira acá. E eu tenho acá um get, e eu tenho acá uma lista de clientes acá. Bueno, mas eu não quero passar a informação de token na chamada, então eu posso criar um proxy. Então, o que é um proxy? Então, acá em meu projeto tenho um arquivo que se chama, proxy.json. Este arquivo de proxy tem muitas coisas. Bueno, eles têm um layout muito padrão, mas tem coisas importantes. Por exemplo, quando eu tenho acá um proxy que se chama lista, então tenho acá uma expressão que se chama match condition. Então, se eu coloco um get com este nome acá, o proxy troca para esta chamada acá com este token acá. Então, na prática, na chamada, se eu coloco API barra lista, eu vou pegar esse código acá e vou colocar em Insomnia acá. Então, vou tirar tudo este acá, código do proxy, todo acá. Então, eu vou colocar aqui API barra lista, vamos corrigir acá. Então, se eu chamo acá, é a mesma coisa que temos acá, bueno? Mas não temos a informação de token acá. Então, a informação de token fica acá em um arquivo de configuração, que eu posso abrir a aplicação em portal. Então, eu posso vir acá, clicar em platform, clicar em console, e eu posso abrir aqui o arquivo de configuração que está ali, proxies.json, que é o mesmo arquivo que está lá. Posso vir acá e mudar essa informação acá com a função em produção. Então é uma maneira mais simples de mudar os nomes de chamadas das funções. Então eu tenho acá um proxy que se chama API barra lista, e tem um outro acá que é um post, que é API barra insere, que seria para fazer a inserção, que se chama um outro método acá. Então eu posso criar proxies. Eu preciso ter proxies em functions? Não preciso. Eu posso trabalhar sem os proxies, com outras maneiras de autenticação, mas eu gosto de trabalhar com proxies porque é mais simples de trabalhar acá, e eu considero um pouco mais seguro do que chamar diretamente com token. Bueno, então, a publicação está feita acá. Deixa eu ver acá, não veio para cá a publicação. Deixa eu ver acá se eu tirei o disable cá. Deixa eu fazer uma publicação novamente para ver se está acá. Bueno, então não é muito complexo o desenvolvimento de funções, é muito simples. Nós precisamos pensar muito em la arquitetura de aplicação. Não é assim, eu vou chegar em minha companhia amanhã e eu vou escrever tudo em functions. Não. Eu preciso pensar como que eu vou mudar a aplicação, e como é que, de repente, por exemplo, eu posso ter uma
pequena parte da aplicação que eu posso transformar em function e deixar as outras partes em aplicações tradicionais. Não preciso pegar toda a e transformar em functions porque é um desenvolvimento muito complexo. Imagine que tem que criar muitos fragmentos de código como este acá, cada pequeno pedaço para fazer uma pequena tarefa de uma aplicação muito grande. Então, preciso pensar muito na arquitetura da aplicação antes de sair, de começar a escrever, de começar a desenvolver o código. Então, é muito importante. Bueno, deixa eu ver se atualizou acá. Deixa eu dar um restart acá. Demora a veces un poquito. Para atualizar. Demora un poquito. Sim, demora um pouquinho, exatamente. Demora um pouquinho para atualizar. Se demora muitos pouquitos para atualizar. Eso, sabes que yo en algunas demos ya tengo, cuando demora mucho, ya lo tengo preparado las capturas ya, para que la gente diga no. Sí. Ya la tengo preparada. Agora temos acá, está habilitado. Bueno, então temos acá aplicações que temos acá então um exemplo de functions que podemos já trabalhar, que está aí trabalhando em produção. E temos uma outra característica de functions que também é muito comum em web app, que seriam slots. Slots seriam, por exemplo, eu quero fazer uma publicação das functions, mas eu quero fazer um teste apenas, não quero colocar em produção. Então eu posso criar um slot acá, mas para isso eu preciso estar um plano de App Service Plan, que eu preciso de uma máquina. Então eu posso criar muitas versões de minhas functions. Então o slot é como se fosse muitas versões de functions que eu posso trabalhar ao mesmo tempo, simultaneamente. Então é muito interessante também trabalhar desta maneira. Então é muito interessante acá. Eu vou criar acá um outro projeto de functions para mostrar uma outra característica muito interessante de functions e podemos caminhar para o final. Eu vou criar uma outra acá muito simples, então vamos chamar aqui de Gira Brasil, como era antes, Consumption, Plan, ok, e vamos criar acá. Então eu posso mostrar acá a criação de uma função totalmente em portal de Azure. Acho que eu tenho essa acá também que pode ser, deixa eu ver. Sim, aqui eu tenho. Eu posso, por exemplo, então, eu posso fazer uma criação de uma função e eu posso vir aqui e criar uma função aqui em Portal, e aqui eu tenho muitas opções como tenho em Visual Studio. Eu posso escolher então acá, por exemplo, aqui eu tenho as linguagens C#, F#, JavaScript. Então, eu posso também mudar para linguagens que se chamam experimentais. Então, já tenho Python, TypeScript, PowerShell. Então, eu tenho para algumas funcionalidades, eu tenho mais linguagens, menos linguagens. Então, por exemplo, eu posso criar acá qualquer uma destas acá. E eu posso trabalhar em muitas linguagens diferentes. Por exemplo, vamos pegar acá em HTTP Trigger, vamos criar em JavaScript e vamos criar aqui uma função, e acá temos o nível de permissionamento, por exemplo, de function, que seria com token, aquele mesmo que eu estou usando acá, ou posso, por exemplo, deixar como acesso anônimo, então não tenho nenhum tipo de segurança, e eu posso mudar para um nível de segurança de mim, que preciso também de uma autenticação. Então eu posso criar aqui para cada function uma maneira diferente de segurança. Bueno, então eu vou deixar acá function e vou criar acá uma function JavaScript. Então, agora estou criando uma function totalmente em portal de Azure, não tenho acá Visual Studio. Bueno, então eu posso escrever o código acá, posso trabalhar, posso fazer muitas coisas acá. Então você tem acá um exemplo de código já pronto. Bueno, então você tem acá, se eu clicar aqui em Run, eu tenho aqui o mesmo exemplo que tem no Visual Studio, que é do Hello. Então vou colocar aqui Gira
e posso clicar aqui um Run e ele vai botar acá para mim um Jira. Então, temos acá um código de functions que está diretamente em portal de Azure e que está em JavaScript. Então, se você prefere uma outra linguagem de programação, eu posso trabalhar desta maneira e dependendo da plataforma que trabalhamos, nós outros conseguimos fazer um download da aplicação, por exemplo. Posso vir acá em portal, criar então muitas funções diretamente acá, e depois de trabalhar acá, eu prefiro trabalhar em Visual Studio, por exemplo, eu posso vir acá, clicar em download, colocar que é para Visual Studio, fazer o download acá, e aí eu tenho um projeto que posso abrir em Visual Studio. Então, é bem interessante este modelo de desenvolvimento que eu posso trabalhar também acá em nuvem. Então, se nós outros precisamos de uma coisa simples, que é rápida, que podemos escrever um código acá, eu não preciso de Visual Studio, de criar projetos, e de fazer deploy, eu posso fazer tudo acá em nuvem e trabalhar da mesma maneira, escrevendo tanto em JavaScript, ou em C Sharp, ou em outras linguagens. Bueno, então, deixa eu me voltar acá para o final do meu slide. Então, você tem aqui alguns casos de empresas que fizeram desenvolvimento de functions. Então, por exemplo, tem acá uma empresa conhecida que é Fujifilm. Então, eles tinham lá uma aplicação que se chama ImageWork para trabalhar com imagens. Então, tem aqui uns dados interessantes, que a latência foi reduzida em 95%, que tempo de desenvolvimento foi reduzido em 75%, que agora tem alta disponibilidade, que tem capacidade para criar novas características e versões mais rápidas e mais frequentes. Então, é um depoimento que temos acá de uma empresa muito conhecida, que pegou uma pequena parte que se chama ImageWork e transformou em serverless. Tem um outro exemplo de Quest, que também fez aqui uma coisa muito parecida, que pegou uma plataforma de SaaS e transformou também em uma plataforma de serverless. E tiveram também muitos resultados interessantes acá. Redução de tempo, não há hardware custoso, não há geração de máquinas, enfim. É muito simples que os outros. É muito importante também para quem gosta que Azure Functions é totalmente open source. Então, se não gosta de uma funcionalidade, você pode baixar lá o código-fonte e trabalhar. Então, você tem acá o endereço de GitHub e tem acá também muitos links que eu vou deixar com o Ivan esta apresentação para compartilhar. Sí, que tem acá muitos links interessantes acá, Ivan, que pode trabalhar para estudar um pouquinho mais de functions. Sí, te voy a agradecer que al final me la mandes por Sí. correo para compartirla. Te mando, claro. Então, temos muitos links acá muito interessantes. Eu conheço pessoalmente a pessoa que trabalha com functions de Microsoft. É um brasileiro que trabalha nesse projeto, e quando eu estou em Estados Unidos, eu converso com ele lá sobre functions e muitas outras coisas. Então, eles têm trabalhado muito nesta ferramenta functions para criar novos recursos e criar muitas outras coisas. Por exemplo, quando eu estive lá em Build, 2 meses atrás, não tinha ainda suporte para Docker. Agora já temos. Então, eles estão trabalhando muito nisso aí. Então, para concluir a charla, então, nós outros podemos provar o uso de functions. Então, se você tem uma conta de Azure, é muito simples de criar e trabalhar, simples, robusto, maduro, que você pode fazer muitas coisas. Tenho acá 2 exemplos de código muito interessantes que se trabalham com functions. Um que se chama Tuga4War e outro que se chama Functions.NET Photo Mosaic, que é uma função que trabalha com imagens. Então, tienes acá muitos exemplos de aplicações que podem descarregar e fazer testes aí. Muito interessante. Bueno, então, se tem perguntas, deixo acá meus contatos, meu correio, meu website e também o meu endereço de GitHub que eu deixei lá no primeiro, Ivan. Então,
Se tiverem perguntas ou se quiserem mandar depois perguntas por correio também não há problema. Vale, vale, sí, de verdad. Bueno, Carlos, de verdad te quedo muy agradecido. La charla ha sido súper interesante. Gracias. Las demos también ha estado muy interesante. Vemos que hay un tema bastante importante en el tema de Azure Function, que es un Sí. tema que se está abriéndose espacio en el tema de Azure. Sí. Y te agradezco el tiempo, de verdad que estar con la hora que nos diferencia, y sé que te podrías expandir Sí. en mucho más tiempo. De verdad que siempre es un gusto tenerte y un lujo, realmente, nuevamente lo repito, por tenerte como speaker, y también desearte los mayores éxitos en tu Gracias. viaje y tu conferencia en el Ignite, ¿no? De Microsoft. Para mim é sempre um prazer, Ivan. Muito gosto que eu falo meu portunhol aqui com vocês para transmitir um pouquinho de conhecimento que tenho acá. Eu estou deixando acá meu GitHub, Sí. que tem este projeto aqui que se chama Azure Functions, que é o mesmo exemplo que eu usei acá hoje, que tem lista cliente, que tem timer. Então, que os outros podem descarregar aí, trabalhar e fazer testes. Tenho acá também a apresentação, mas está em português. Eu vou subir esta outra que eu traduzi para espanhol. Vou colocar acá também. Então, vocês podem divulgar este endereço acá de GitHub, Ivan, para as pessoas poderem aceder aí ao Claro, conteúdo. en la presentación que me mandas también tu link de GitHub de tu cuenta para que... Mando também. Sí, Mando também. vale. Muy bueno. Entonces, muchísimas gracias y un abrazo fuerte, Carlos, desde Perú. Gracias, Los Iván. éxitos siempre para ti. Buenos días para ustedes ahí. Sí, aquí no, aquí estamos hoy en 10:30 de la noche. Para allá sí Não, creo que... buenos dias, próximo. Buenos días, para, Brasil, por allá. Para o próximo dia. Sim, aqui em Brasil já é outro dia. Otro día. De verdad, que Ya es gracias. otro Gracias día tenerte, acá. Carlos. Un abrazote Bueno, grande. Bueno, gracias. Entonces, hasta aquí la sesión de hoy día. Hasta la próxima sesión de la gira de... segunda gira de los speakers. ¿Sí?